Irmãos, hoje eu quero falar da desolação abominável, que é dito ali no profeta Daniel, que é falado por Jesus e que a gente tem que entender assim bem. Essa desolação abominável é uma profecia que ela se repete. Ela é uma profecia que a gente fala assim, uma profecia cíclica. Ela vai acontecer em um ciclo. Ela é uma profecia que ela vai acontecer em um período e ela vai retomar uma profecia que ela se repete. Nós veremos, através da Bíblia, que a abominação tem dois momentos. Por que nós falamos? Porque Jesus é esse mediador que vai mostrar para a gente que realmente essa profecia tem dois momentos. A palavra de Daniel fala bem claro que essa profecia tem dois momentos. Nós vamos ver uma abominação desoladora no Império Grego com Antíoco Epifânio. Ali nós vemos uma desolação, irmãos. Nós vamos ver o Iníquico. O que ele vai fazer vai bater com todas as escrituras, com tudo que diz Daniel, quando ele está falando da besta que é o Império Grego. Dentro da besta, que é o Império Grego, ele vai descrevendo os vários impérios. Ali nós vamos encontrar Alexandre o Grande, com seus 4 generais ou 4 chifres que são simbólicos que ele coloca ali, e vai apontar para um chifre que trará proeza, que é um chifre pequeno, que é Antíoco Epifânio, que vai ser um Seleucida que governa ali do norte. Esse homem, ele está descrito por Daniel. Ele tem nome? Não, porque as escrituras deixam características, mas não deixam os nomes. Mas quando a gente vê as características, nós sabemos que aquela pessoa está encaixada naquilo que foi dito pelas escrituras. Então nós sabemos que Antíoco Epifânio foi relatado nas escrituras por Daniel. Toda a visão de Daniel está ali em Antíoco Epifânio, quando ele diz que ele se assentará no templo como Deus. Antíoco Epifânio, ele vai se assentar no templo como Deus. Mas antes disso, nós precisamos olhar algo que você precisa entender, que Antíoco Epifânio fez, e que se ele é uma profecia cíclica, que aconteceu, e se nós temos uma profecia que vai se refletir no final, nós temos uma base. Deus deixou para a gente um cenário. Isso que ele deixou, um cenário para a gente olhar para aquele cenário, se preparar para o futuro. Antíoco Epifânio, ele tinha tanto ódio no seu governo que ele parecia uma pessoa totalmente desequilibrada na sua ação. Mas ele sabia realmente o que ele queria. E ele, no seu governo, ele vai obrigar todos a adorarem um deus grego chamado Zeus. A ordem é que no seu império, na sua jurisdição, todos servissem e adorassem ao único Deus e mais Deus nenhum a não ser Zeus. O que vai ser um conflito para os judeus, já que os judeus estão na jurisdição de Antíoco Epifânio. Então nós vamos ter um conflito muito grande com o povo judeu por causa dessa lei. Passa a ser uma lei. E Antíoco, ele vai colocar isso com mão de ferro. Todos terão que servir. Nesse período nós vamos ter um massacre muito grande. Um grupo muito grande vai perder a vida. Muitos rabinos vão perder a vida, muitos fiéis vão perder a vida, porque eles vão continuar a seguir as leis, aos mandamentos divinos. Então, como eles continuam, terão suas torás queimadas, seus livros queimados, e muitos homens serão mortos e perderão as suas vidas, porque eles não vão cumprir o que diz Antíoco Epifânio. Então, nós vamos ver que ele vai querer uma religião única. Ele vai querer impor uma religião. Então você começa a entender o que Deus está mostrando através
desse evento chamado a abominação desoladora, que vai estar no templo, olha como começa a agir. Então você vê que é um homem que tem poder. E como ele tem poder, ele pode dar ordem e dar comando. Então ele vai estipular uma religião. Depois ele vai estender a lei marcial. O que é a lei marcial? A lei marcial é um ponto onde a liberdade ela é restringida totalmente. O que está valendo é o que foi imposto pela lei atual, pelo esse governante. O que o governante estipulou? Se ele diz, não pode sair de casa nesse período, ninguém pode sair, porque existe uma lei marcial. Aquele que sair pode perder a vida. Olha, sair porque meu filho passou mal. Na lei marcial não há isso, porque não há direito. Então, Antíoco Epifânio ele vai estipular, ele vai colocar uma lei marcial, e com essa lei marcial muitos vão perder a vida, porque a lei marcial diz, não pode ter uma Torá. Então, se você for pego com a Torá, não tem explicação. Perdeu, porque está totalmente errado em relação ao ordenamento. Então, quando você olha para o passado, você começa a ver, deslumbrar o que Deus vai mostrando, é uma preparação para o futuro. Não veremos então uma lei que obrigará as pessoas a adorarem a um só ser. Como ali foi Zeus, nós sabemos que no futuro será uma imagem, que hoje nós conhecemos como a imagem da besta. Então nós teremos uma imagem que será apresentada e que todos terão que adorar essa imagem. Então o que está mostrando no passado acontecerá lá na frente. E uma lei marcial, onde direitos serão subjugados. O que importa não são direitos, o que importa é a vontade do que o governo vai impor naquele momento. Se ele diz que todos estão obrigados a se alimentar de algo, é só aquela alimentação. Se houver isso, há uma imagem da besta, todos precisam ir e adorá-la na praça principal. Todos terão que estar na praça principal. A gente lembra de Daniel. Como foi Daniel? Daniel foi, no livro de Daniel, todos tinham que estar ali. Cedraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram à estátua e aconteceu tudo o que aconteceu, foram jogados ali no fogo, né? Mas isso tudo está apontando para os últimos dias. Então nós vamos ver que a adoração será reprimida. A adoração ao Deus verdadeiro será reprimida totalmente. E nós estamos caminhando para isso. Hoje eu vejo que as pessoas não têm ideia do que estão fazendo e cavando com as suas próprias mãos o lugar que vão ser levados. Já estamos vendo todo um projeto sendo preparado. Nós estamos vendo que a religião ela vai ser algo imposta. Essa adoração vai ser imposta. Tudo está sendo caminhado. Hoje, quem abre o olho e vê, e existe muitos homens de Deus e mulheres de Deus tão simples que não estão percebendo, estão caminhando, estão gritando, estão seguindo vozes. E vozes que não são, que parecem cordeiros, mas são vozes que estão aveludadas, mas são verdadeiros lobos. E as pessoas estão seguindo esses lobos que estão preparando a cova deles. Nós estamos vendo, irmãos, que nós vamos caminhar, assim como foi Antíoco Epifânio, como ele preparou todo esse caminho, uma lei marcial, que é perder todas as liberdades em prol do que um Estado, um imperador, um governador vai colocar para todos. Então, todos ficarão subjugados ao que for dito. Então, isso é a perda total de liberdade. E aí, quando a gente vê essa perda de liberdade, nós temos que olhar, então, para a história mais uma vez. Porque
Quando não houver mais liberdade, nós estaremos no Egito, completamente no Egito, como tivemos completamente no Egito, como estavam os patriarcas, como foi lá com os patriarcas, né, que estiveram ali no Egito. E no Egito eles vão perder toda a sua liberdade. E quando eles perderem toda a sua liberdade e passarem para um cativeiro tão grande que até para fazer o tijolo eles vão precisar do material, que eles vão se ver em tão agonia, em tão situação difícil, que eles vão clamar tanto que o Senhor vai ouvir a voz. Nós vamos ser levados para um Egito de forma que nós clamemos com nossa voz que sai do fundo do nosso coração, com toda sinceridade e verdadeiros, porque Deus quer ouvir a voz dos verdadeiros. Então, quando essa voz verdadeira sair dos nossos corações, ali em pleno Egito, o Senhor vai ouvir a nossa voz. E aí Ele vai nos tirar. Como Ele mandou Moisés, agora Ele próprio vai nos tirar desse Egito. Então, queridos irmãos, nós estamos indo para um caminho desse, essa desolação, esse momento final. Então, muitos não estão percebendo, só vão perceber depois e vão botar a mão na cabeça e vão dizer: o que eu fiz? Por que eu falei isso? Por que eu agi? Por que eu fui a favor? Fui enganado. Muitos serão enganados, mas será tarde demais. Mas você, irmão, abra seus olhos, perceba ao seu redor, tente abrir os seus olhos, porque nós iremos para o mesmo caminho, para o mesmo caminho que está escrito ali em Daniel. Apareceu o Antíoco Epifânio e vai aparecer um homem também que nós não sabemos o nome, mas vai encaixar-se no papel de Antíoco Epifânio e será um iníquo, e será o homem do pecado, e ele vai governar com uma mão muito dolorosa, uma mão muito pesada. Quando esse homem estiver governando, ele fará a mesma coisa. Ele imporá uma religião única. Ele colocará um Deus único, uma imagem da besta. Ele trará a lei marcial se não for adorado aquela besta. Parece tão difícil hoje em dia, mas naqueles dias, irmão, não será difícil, porque você vai ver com seus próprios olhos e será imposto a lei marcial. E se as pessoas não adorarem a besta, então perderão a sua vida. E isso está escrito em Apocalipse, que muitos vão perder a sua vida, porque não vão querer se expor, porque muitos não vão querer adorar, não vão querer servir a esse Deus estranho que a Bíblia nos coloca como uma imagem porque a Bíblia nos coloca como uma imagem da besta, mas aí tudo isso será bem esclarecido. Então, a desolação, irmão, desoladora foi Antíoco Epifânio, mas nos últimos dias nós teremos um nome que nós saberemos só naquele tempo, e a gente vai falar: foi X, foi Y, foi Z, foi H, é ele. É esse o antigo que Daniel falou. Só sei de algo: tudo que Daniel diz se cumprirá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.